Bem-vindos de volta ao nosso estudo dos Provérbios. Ainda estamos no capítulo 5 e hoje eu vou ler dos versículos 1 até os 6. Então vamos ler a palavra de Deus. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Vamos ao Senhor em oração e mais uma vez, por favor, enquanto eu estiver orando, eu sei que eu fiz esse vídeo talvez alguns dias antes de vocês assistirem, talvez até meses ou anos, mas enquanto eu estiver orando, ore por si mesmos, para que Deus lhes conceda entendimento das Escrituras e que Ele guarde vocês de acordo com a sua palavra e o seu poder. Pai, obrigado pelo livro dos Provérbios. Obrigado pela sabedoria que encontramos ali. Obrigado pelas suas escrituras inspiradas, inerentes e infalíveis. Senhor, eu oro pelos jovens, os meninos e as meninas, rapazes, moças, talvez até pelos pais. Eu oro por eles, ó querido Deus, que eles cresçam na graça, que eles conheçam seu Filho e sua salvação. Que Cristo, e não sua própria obediência ou sua própria justiça, mas Cristo seja a sua esperança. Que eles caminhem e busquem caminhar em obediência, não para ganhar a salvação, mas como resultado da graça, como resultado do que Jesus fez na cruz, para vivermos para a sua glória e para o bem do seu povo. Ó Deus, por favor, os jovens que estão ouvindo isso, eu oro para que deles o Senhor levante até mesmo missionários, pregadores e homens piedosos, mulheres que irão criar famílias piedosas e que serão um testemunho das suas grandes obras nesta geração obscura e perversa. Senhor, por favor, nos ajude. Os inimigos que nos cercam são enormes. A nossa fraqueza é tão grande. Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Sua sabedoria, do Seu poder, da Sua providência, do Seu engajamento em nossas vidas. E nos ajude agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Portanto, nos versículos 1 e 2, nós temos um apelo de um pai piedoso para que o seu filho, isso também se aplica a uma filha, que o seu querido filho, sua querida filha, o ouça e carregue em sua mente e coração a Bíblia e a sabedoria que ele quer comunicar a eles. Então nós continuamos e vemos por que isso é tão urgente, por que ele faz esse forte apelo. É porque este mundo é perigoso. Vivemos em um mundo de pecado, vivemos em um mundo que na maioria das vezes não honra a Deus, nem busca a vontade de Deus. E há tentações ao nosso redor. E há pecados de todos os tipos, e todo tipo de pecado é mortal. Mas o que vocês precisam entender é que há certos pecados que trazem consequências mais severas do que outros. E um dos mais mortais, se não o mais mortal, a parte da própria incredulidade, é a imoralidade e o adultério. Não honrar o casamento, destruindo a instituição familiar que Deus criou. Então, nos versículos 1 e 2, é claro, o pedido do pai, ouça-me. E eu conheço jovens que há momentos em que você não quer ouvir, você não quer ser lembrado, mas todos nós precisamos disso. Não apenas você. Mesmo alguém como eu, que tem 40 anos na fé, precisa ser constantemente lembrado sobre os perigos do pecado e o que preciso fazer para garantir que haja um grande muro de defesa entre mim e a tentação. Agora, vamos para o versículo 3, e lá diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Essa é a propaganda. Esse é o anúncio.
o produto, ele é totalmente o oposto. E no anúncio nós vemos que os seus lábios destilam favos de mel. Mas na realidade, o que quer que você obtenha dela, ou de quem mais, ou de outro homem, qualquer um que o tente, o que vai te conduzir não é um sabor doce nos seus lábios, mas é algo amargoso, algo tão amargo quanto o absinto, uma erva muito amarga. E não apenas irá criar amargura e dor, angústia, remorso, arrependimento, mas também vemos que é mais afiado do que uma espada de dois gumes. Afiado como uma espada de dois gumes. Tenta imaginar, tipo duas bocas de ambos os lados da lâmina, cheia de dentes abertos, roendo, rasgando, destruindo. Essa é a ideia. Não importa como você se apegue ao pecado, ele vai te morder e pode ser uma ferida mortal. Agora, no versículo 5 é onde nós vamos começar. Diz no versículo 5, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Aqui temos algo, novamente, do que chamamos de paralelismo hebraico, muito comum na literatura sapiencial da Bíblia. E é meio que repetir a mesma coisa, muitas vezes, de uma maneira diferente, para dar ênfase ou definir algo melhor. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela está num caminho, mas não é um caminho bom. Ela conduz à morte, conduz à sepultura, conduz a uma residência nas trevas, onde não há vida, não há esperança, não há alegria. Então, exatamente o que a tentação está prometendo, ora, o que você obtém na realidade será o oposto. Doçura? Não. Amargura. Alegria? Não. Uma espada que te machuca. E deixe-me dizer isso, e de certa forma é uma espada sobre a qual você mesmo cai. Mas não é necessário. O pecado é insano, mas o pecado também é um suicídio. E continua, promete vida, mas conduz. E você pode ter certeza disso, esse é o ponto. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Para onde ela vai, leva à morte. Ela está indo para a sepultura e vai levar você junto com ela. E mais uma vez, se você for uma jovem, a tentação pode ser não dela, mas dele. Qualquer um que tentar você está no caminho certo para a morte, e a tentação deles está te conduzindo com eles. Agora, eu escrevi aqui, o pecado não conduz à vida, alegria ou ao regozijo permanente. Agora, por que eu disse alegria permanente? Porque pode haver um sentido em que o pecado é agradável por um determinado tempo. Quer dizer, é assim que isso irá te prender. Quando você der a primeira mordida, pode parecer estimulante, mas quanto mais você ingerir, mais irá te prender e te causar amargor. Portanto, o pecado não leva à vida alegria e alegria permanente, mas à morte. Agora, que tipo de morte? Espiritual, antes de tudo. E o que isso significa? Afastado de Deus. O que mais? Relacional, separado dos outros. Imagine uma família maravilhosa, um pai, uma mãe, filhos, e vem a tentação de fora para o homem largar a esposa e ir para outra. E com o tempo, o que acontece? Ele se separa da sua esposa, se separa dos seus filhos. De certa forma, eles estão separados um do outro. Apenas danos extraordinários ao redor. Assim como ensinei na última lição, quando você peca, não manda apenas contra si mesmo. Você peca contra Deus, peca contra os outros e pode causar estragos na vida das pessoas. Portanto, a morte espiritual, a morte relacional e a morte física. Sim, há um sentido real em que a morte não é natural, como as pessoas dizem. É sobrenatural. É o julgamento de Deus como resultado do pecado. Agora todos nós vamos morrer, mas há uma questão ainda maior.
Você irá morrer temporariamente? Ou seja, você está no Senhor, você vai morrer e vai para a glória? Ou você irá morrer eternamente? Você está separado de Cristo. Você viveu uma vida de pecado. Você morreu e acorda. E a total separação de Deus e da sua graça. No inferno. É por isso que às vezes, sabe, vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Depois de falar sobre as grandes obras de Cristo, ele diz, eu rogo-vos, irmãos, eu exorto, eu imploro, caminhe de uma maneira digna do seu chamado. Porque mesmo se você for um crente, você será confrontado com esses tipos de tentações. E conforme você envelhecer, elas poderão se tornar mais fortes. Portanto, você precisa fazer isso. Tome muito cuidado. Agora, observe que escrevi aqui que os pés dela descem para a morte. Olha isso. Os pés dela descem à morte. E por que isso é importante? Os seus pés descem à morte, degrau por degrau. E isso é algo muito importante para vocês entenderem. Sabe? É uma descida gradual para a morte. De modo que você começa a trilhar esse caminho e nem sabe que já está seguindo o caminho. A princípio não parece tão ruim, mas à medida que você segue em diante, vai descendo, fica cada vez pior e pior. Você diz, ora, quando piorar eu vou voltar. Não, porque isso está te dominando. A ideia do sapo na panela. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso. Portanto, se você pegar um sapo vivo, não faça isso, e jogá-lo em uma panela com água fervendo, ele vai pular para fora. Por quê? Porque imediatamente ele vai sentir a dor, ele vai pular para fora. Mas se você colocar esse sapo em uma panela com água, numa temperatura ambiente, e aumentar gradualmente o fogo, você sabe o que acontece? O sapo vai se acostumando com aquilo ali, com aquele calor, e ele vai ficar ali até morrer. Assim é o pecado. Sabe, se o diabo entrasse na sala parecendo o diabo, seja lá o que for, na sua face horrível, você provavelmente iria fugir. Mas veja bem, ele vem como um anjo de luz. Então, pouco a pouco, ele revela a sua verdadeira natureza. E então, vamos ver dessa forma. Sabe, digamos que esta mão representa o pecado. E então, aqui está um jovem, e ele diz, ora, a primeira coisa, dizem para ele, fuja disso, mas eles não fogem, eles olham por aquilo por um tempo, portanto não há nenhum dano em simplesmente olhar. Então depois de um tempo eles dizem, ora, não há dano em só tocar um pouquinho. Isso não tem controle sobre mim, não tem poder sobre mim, eu estou apenas tocando de vez em quando. E então depois de um tempo eles tocam e começam a demorar mais e mais. E alguém diz, você está em perigo. E eles dizem, não, eu posso abrir mão disso a hora que eu quiser. Ora, então faça isso. Ah, eu não posso. Eu não quero, eles dizem. Então o que acontece? Eles ficam ali por um tempo, o tempo suficiente. Se agarram ao pecado, eles se seguram. É deles, eles aceitam isso, eles amam isso. Mas então o que acontece? O pecado os agarra. E agora, quando eles tentam se libertar, eles não conseguem se livrar. Vocês estão entendendo? Oh, jovens, é uma armadilha. A Bíblia diz, uma armadilha. É uma cilada. É um animal feroz. E você precisa se afastar disso. Além disso, eu quero que vocês vejam, vamos ler novamente, diz no versículo 5, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Seus passos aprende. Seus passos conduzem direto para o túmulo. E a ideia aqui não é que os pés dela se prendam nos degraus assim, ó, mas que esse é o padrão dela. Esse é o caminho dela. É nisso que ela está. É disso que ela trata. Ela está indo nessa direção e chegará ao seu destino final. Isso irá acontecer. Agora a pergunta é, isso vai acontecer com você? Essa pessoa está te tentando? Eles vão te conduzir com eles. E isso é algo sobre nós, pecadores, que eu notei.
de certa forma, as pessoas que estão envolvidas em imoralidade deliberada querem estar perto de outras pessoas envolvidas em imoralidade deliberada. Se alguém está engajado em um pecado, eles querem envolver todo mundo. Por quê? Ora, porque eles acham que é tão maravilhoso? Não necessariamente. Veja bem, as pessoas ainda têm consciência. E quando estão envolvidas em imoralidade deliberada e conseguem em um tempo, às vezes, ficar sozinhas lhes dá tempo para pensar e a sua consciência fica aflita. E eles sabem que estão errados no que estão fazendo, mas eles gostam de fazer com que um monte de pessoas ao redor sejam influenciadas e afirmem uns aos outros, acalmem a consciência uns dos outros e tragam segurança uns aos outros. Isso não é tão ruim, não há nada de errado com isso. Vocês estão entendendo? Portanto, tenham muito cuidado para que se alguém, sabe, o amor se alegra com a verdade. Ele se regozija com a justiça. Ele não se alegra com a injustiça. Portanto, se você tem uma pessoa na sua vida, uma pessoa que vai até você e ela quer que você se junte a ela no pecado, e ela diz, eu te amo. Então, se separe e faça isso comigo. Não, eles não amam você porque estão pedindo que você faça algo injusto. E o amor não faz isso. Isso é muito importante. Agora, temos uma contrapartida. Novamente, versículo 5. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. No Antigo Testamento, e para Israel, a morte era uma coisa extraordinária. Podemos ver a morte descrita em muitas metáforas e coisas. Era o fim, o último fim. Representava uma maldição. Representava tudo de errado com o homem. Era o destino final do pecador. Era o lugar que não havia esperança. Agora, nós temos uma contraparte no Novo Testamento. E eu vou ler para vocês. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ouça o que diz. E diz que Tiago, embora tenha escrito no Novo Testamento, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, também vemos que esses escritores do Novo Testamento estavam de maneira extraordinária ligados à verdade do Antigo Testamento. Ora, antes de ler isso, deixe-me ler isso aqui de novo. Os seus pés descem à morte, essa pessoa que está tentando você. Os seus passos conduzem-na ao inferno, que é uma sepultura, uma metáfora da morte. Agora veja o que Tiago diz em Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quero dizer, poderíamos usar essa passagem em Provérbios como uma ilustração do que Tiago está dizendo no capítulo 1 da sua própria epístola. Agora, vamos olhar para isso por um momento. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Agora, aqui está o que eu quero que vocês vejam. Em Provérbios, é uma mulher rebelde, estrangeira, um homem estranho, pecador, que está tentando alguém, ok? Mas aqui está o que vocês precisam entender. Mesmo que esse tentador seja o culpado pela sua tentação, a culpa é sua. Se alguém vier até você e disser, veja, você precisa participar desse pecado, e você vai e participa. Sim, até certo ponto é culpa deles, e eles serão julgados por Deus, mas se você fizer isso, a culpa também é sua. Completamente. Por quê? Porque quando eles colocaram esse pecado na sua frente, havia algo na sua carne. Havia um desejo lascivo em você que queria se apoderar disso. Sabe, se você colocar uma pedra na ponta de um anzol, ok? Ou em uma tábua e jogar na água, provavelmente não vai pegar muitos peixes, porque os peixes não mergulham para comer pedras ou tábuas. Mas se você colocar uma isca apropriada, como uma minhoca, um peixinho ou um grilo, você vai pescar. Por quê? Porque quando esses peixes veem, eles estão vendo o que eles desejam. Sabe, o que foi incrível sobre o Senhor Jesus Cristo? Quando ele foi tentado, ele foi realmente tentado. Mas o que vocês precisam entender é porque ele era puro. Ele odiava todas as tentações. Ele odiava isso.
Não havia nada nele que o fizesse querer morder aquela isca que Satanás estava colocando diante dele. Mas você e eu somos diferentes. Embora sejamos cristãos e tenhamos um novo coração, uma nova natureza, ainda há algo em nós chamado carne. E é por isso que a tentação pode ser colocada diante de nós e é uma verdadeira luta. Portanto, marque as minhas palavras. Sempre que você se deixar levar pela tentação, não culpe as outras pessoas. Olhe no espelho. Aí está o culpado. Então ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, quando a tentação vem, isso não é pecado, mas quando essa tentação vier e você pegar, aí sim você vai saborear. Quando você praticar, vai se tornar pecado. E o que vai acontecer? Tiago diz, quando o pecado é consumado, o que acontece quando você comete ele? Gera morte. Então, Tiago não diz que pode trazer a morte. Ele está dizendo a mesma coisa que temos em Provérbios. Os pés dela descem para a morte. Os seus passos são passos firmes. Eles caminham para o inferno. Eles descem os degraus para a sepultura, certo? Agora, outra coisa, no versículo 6, é muito importante. É que o caminho em que essa mulher está é o caminho de uma pessoa tola. O caminho em que um homem pecador está é o caminho de um tolo. O caminho de qualquer tentador é o caminho de uma pessoa um tanto tola e simplória. Então, vamos ler o versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Então, vamos olhar. Ela não pondera a vereda da vida, ela não pensa sobre o caminho em que ela está. Ela não pensa, ok? No que Deus disse, ou na sabedoria de Deus. Ela não pensa nisso, ela não se importa. Isso é uma pessoa tola. A Bíblia, todo o livro dos Provérbios, o que é um tolo? Um tolo não é alguém que está incapacitado intelectualmente, ou que não é inteligente, ou não é um gênio. Na Bíblia, um tolo é uma pessoa que simplesmente não quer saber. Eles querem permanecer ignorantes. Eles não querem saber a vontade de Deus. Então, as pessoas que são como esta mulher aqui, ela não pondera a vereda da vida. Eles não pensam sobre quem é Deus. Eles não pensam no seu relacionamento com Deus. Eles não pensam na vontade de Deus. Eles não pensam se estão ou não nesse caminho. E não pensam no fim da vida. No que isso irá resultar? Quais serão as consequências das minhas ações? E em todas essas coisas podemos dizer que isso é uma tolice. Também mostra que ela é uma pessoa muito arrogante. Qualquer um que esteja em pecado e qualquer um que tente outro a pecar é arrogante. Eles não precisam ouvir nada de Deus. Eles acham que sabem tudo. Eles sabem de tudo. Agora, jovens, aqui está o que vocês precisam entender. Por serem jovens, vocês tendem a pensar que sabem tudo. Ora, você não apenas não sabe todas as respostas, como também não sabe todas as perguntas. E você nunca irá aprender, você nunca se tornará sábio se não se submeter aos ensinamentos sábios, às Escrituras e à exposição delas. Esta mulher, a pecadora, é a epítome de Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muitas pessoas decidem, eu não vou ouvir a Deus. Eu não vou sequer me preocupar com o que Deus pode ter dito. Eu sei o que devo fazer. Vejo tantas pessoas na mídia, tantos artistas famosos, tantas pessoas acadêmicas que zombam de Deus. Eles riem de Deus, eles zombam daqueles que buscam conhecer a vontade de Deus. Mas estão simplesmente demonstrando sua tolice. Agora, essa mulher é uma contradição ambulante das Escrituras, e qualquer um que esteja em pecado e tentando outros a pecar é uma contradição ambulante das Escrituras. Eu quero dar a vocês alguns textos. Ora, em primeiro lugar, no versículo 6,
Ela não pondera a vereda da vida. Ela nem sequer pensa nisso. Mas veja o que Provérbios 4:26 diz. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Ela nem sequer pensa para onde está indo, ela só pensa no prazer. Ela é movida pelo prazer e pelo instinto. Assim é o pecador. Mas a Bíblia diz aos jovens, vejam, observem o caminho dos seus pés, observem por onde vocês estão caminhando. Porque você está caminhando por um campo minado, você está caminhando por uma terra um tanto perigosa, você está caminhando atrás das linhas inimigas. Ouça Efésios capítulo 5, versículo 14 até o 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se você não enxergar que o mundo em que está é perigoso, se não enxergar o perigo do pecado, se não enxergar a sua responsabilidade perante Deus e sua necessidade da sabedoria dele, então o sentido em que você estará dormindo no meio de uma batalha. E a Bíblia diz, desperta. E ao despertar, no versículo 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Cuidado como você anda. Em algumas traduções diz, ande com cautela, esteja constantemente examinando o caminho que você está. É um caminho certo? Está de acordo com a vontade de Deus? Então diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Ó jovens, eu vejo tantos jovens e não há nada que eu possa fazer a respeito. Eu vejo tantos jovens, eles passam todo o tempo livre jogando videogame, eles ficam na internet, no entretenimento, eles estão envolvidos com loucuras. Mas veja o que diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe, se eu estivesse em um terreno muito confortável, um lugar muito seguro, eu não passaria muito tempo pensando em estratégia, em como eu devo andar. Eu poderia andar em qualquer lugar, eu poderia ficar em qualquer lugar do campo, mas eu estou em um lugar onde há um grande perigo e eu preciso passar algum tempo pensando em como eu devo reagir. E neste caso, eu estou em um lugar muito perigoso, eu estou em um mundo caído, um mundo cheio de tentações, um mundo que constantemente se levantará contra mim. E eu preciso usar o meu tempo para fazer o quê? Tornar-me sábio. E como eu faço isso? Estudando as Escrituras. E diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Então ele diz, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tudo bem, eu quero que você veja o que está à nossa frente aqui. Há duas opções. Você conhece a vontade de Deus ou é um tolo? Você conhece a vontade de Deus? Conhece a vontade de Deus com relação aos seus relacionamentos? Você conhece a vontade de Deus com relação à sua fala? Com relação ao que você deve ouvir? Com relação ao que você deve fazer com suas mãos e pés? Ou a direção que você deve caminhar? Você conhece a vontade de Deus? E se você disser que não, ora, então você precisa. Você precisa começar a resgatar, remir seu tempo, fazer o bom uso do tempo e estudar as Escrituras. Agora, vamos alongar aqui um pouco, mas eu quero que vocês vejam no versículo 6, ela não pondera a vereda da vida, e diz, anda errante nos seus caminhos, e não o sabe. Ou talvez possamos dizer que ela está vagando, está perdida, e ela nem sabe que está perdida, ok? Ela anda errante, sem direção, impulsionado meio que por uma coisa, a luxúria, desejos malignos. O que quer que seja bom, ela faz. E esse tipo de pessoas não tem estabilidade nenhuma. Agora, eu quero que vocês ouçam Provérbios 4, 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uma pessoa que estuda a palavra, pouco a pouco, enquanto ela caminha pelo caminho marcado pela palavra de Deus, ela enxerga mais e mais luz. E essas pessoas se tornam cada vez mais sábias, até que é como se estivessem caminhando em plena luz do dia, sem nenhuma sombra. Eles sabem exatamente para onde estão indo, eles podem ver os inimigos quando eles vêm. Eles estão em um lugar seguro.
Mas aqui diz que o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Olha o que diz aqui. Seus caminhos são errantes, ela não sabe. E aqui diz que o caminho dos perversos é como a escuridão e nem sabem eles em que tropeçam. Eu já vi pessoas que me disseram que eu não sei por que minha vida está tão destruída. Enquanto toda a vida deles é marcada pela desobediência a Deus ou por ignorância à sua palavra. João 11:10. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Para que a luz esteja em nós, antes de mais nada, devemos conhecer Jesus como nosso Salvador. Você precisa ser uma pessoa que verdadeiramente, realmente reconhece a sua necessidade dele. E você precisa confiar nele exclusivamente. Não em Jesus mais a igreja, ou Jesus mais as suas obras, ou Jesus mais a sua boa disposição. Não. Jesus e mais nada. Depois de 40 anos, eu estou salvo por uma razão. Jesus Cristo. Ele fez tudo. A única coisa com a qual contribuímos para a nossa salvação é o nosso próprio pecado e fraqueza. Portanto, para ter a luz em você, você deve ser um crente. Mas então, a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Se você é salvo, Deus te salvou. Ele fez tudo. Mas uma vez que você se torna um cristão, há um sentido em que Deus está trabalhando, mas você também é chamado para responder a essa obra. E isso começa por você reconhecer a sua necessidade da palavra de Deus e se entregar à palavra de Deus no estudo, na leitura, na memorização, na meditação, praticando a palavra de Deus, orando, pedindo por força para ser conformado à palavra de Deus. Ora, chega por hoje, demoramos um pouco e voltaremos com a nossa próxima lição. Ainda estaremos em Provérbios capítulo 5, vamos orar. Pai, por favor, use a palavra e a vida, Senhor, dos jovens, até mesmo dos pais que estão assistindo. Ó, querido Deus, por favor, use isso para salvá-los da morte e dos grandes danos. E não apenas isso, mas para trazer-lhes vida e vida em abundância. Ó Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém.